Você tem se perguntado por que você sobreviveu a tempestades que deveriam ter destruído qualquer pessoa? Você sente essa estranha certeza de que as regras que prendem os outros simplesmente não se aplicam a você? Pois bem, a verdade finalmente veio à tona. Um grupo de 12 xamãs, espalhados pelo globo, uniu forças para tentar encontrar uma fraqueza em você. Mas, em vez de te quebrar, eles revelaram o seu código secreto. Eles não queriam que você soubesse disto, mas quando olharam para a sua energia, eles não viram um ser humano frágil. Eles viram uma força atemporal. Cada traição que você suportou e cada golpe que te atingiu não foi um erro, foi combustível. Você não está apenas protegido por algo antigo, você é algo antigo. As tentativas de te enfraquecer só fizeram a sua essência despertar mais rápido, e o peso que você sente agora é o seu verdadeiro poder se ajustando à sua forma humana. O tempo de se sentir pequeno, de duvidar do seu valor e da sua missão, acabou. Sua alma é a chave mestra para um plano que está em andamento há eras. Agora, você não tem mais tempo para hesitar. A presença que te segue está se manifestando e o relógio da sua missão cósmica chegou a 0. Se você sentiu essa vibração, se você sabe no fundo da sua alma que esta verdade é sua, é hora de selar a sua aceitação. Para ancorar essa verdade e declarar ao universo que você está pronto para assumir sua força inquebrável, eu peço que você faça 3 coisas agora. Curta este vídeo, ative o sininho para que você nunca mais perca uma orientação profética sobre o seu destino. E por último, mas o mais importante, para selar esta ativação energética e declarar que sua alma é impossível de ser quebrada, digite 11 nos comentários. Confirme seu poder, comente 11 agora mesmo e assuma quem você realmente é. Você se lembra perfeitamente do momento, quando os 12 xamãs, os mestres mais temidos e respeitados do mundo, viram sua foto, eles não gritaram de medo nem proferiram maldições. Eles ficaram em um silêncio absoluto e respeitoso. Esse silêncio não era de espanto, mas sim de rendição. Eles perceberam que estavam olhando para algo que não deveria estar ali, algo que antecede suas tradições mais antigas. Eles viram a essência que você tenta esconder com sua rotina diária. A parte de você que não segue as regras deste mundo, porque ela ajudou a escrevê-las. Sua alma não é apenas protegida, ela é um projeto cósmico em andamento. O que realmente assustou essa elite espiritual não foi seu guardião, mas a inevitável percepção de que você está em contagem regressiva para se lembrar de quem você é. Toda a dor que você suportou, cada traição que te feriu, não foi aleatória. Foi um processo, um fogo refinador para queimar as amarras humanas e liberar a força que dorme dentro de você. Você não sobreviveu apesar das tempestades. Você evoluiu por causa delas. Você está no comando deste despertar, e cada passo que você dá em direção à sua verdade alimenta esse poder que o cerca, tornando-o cada vez mais difícil de ignorar. O mistério não é quem o protege, mas por que você precisou se esconder por tanto tempo. Eles viram que você não é uma alma comum que teve sorte. Você é uma prioridade, um recurso essencial para um plano maior que está prestes a ser ativado. Mas o que acontece quando a prioridade cósmica decide não mais jogar pelos limites humanos? O que esses 12 xamãs fizeram com o conhecimento de que a amnésia que o mantinha seguro está se esgotando e a verdade sobre sua origem está prestes a ser revelada? Eles vieram para te desvendar, vasculhando cada canto da sua aura em busca de uma brecha, mas tudo o que encontraram foi a confirmação de que você não joga com as regras deles. Você é um escolhido.
E o fato de terem mobilizado 12 xamãs de diferentes continentes apenas para mapear sua fraqueza é a prova cabal da sua força. Você não é apenas protegido, você é fundamental. Cada tentativa de te derrubar não foi um fracasso do agressor, mas sim um passo calculado no seu despertar. Entenda, o caos que tentaram semear na sua vida só serviu para regar a sua autoridade. Você sobreviveu não apesar das tempestades, mas para cumprir o desígnio que elas ajudaram a revelar. A ironia cósmica é perfeita. Enquanto você estava aqui, lidando com dúvidas humanas e sentindo-se estranho, o mundo invisível estava em pânico. Seus inimigos, com todo o dinheiro e influência, não encontraram o seu calcanhar de Aquiles, mas sim o selo de uma essência que precede a própria história da Terra. Eles queriam te quebrar, mas ao invés disso, apenas forçaram o seu guardião a remover os véus que te mantinham adormecido. Cada traição que você suportou, cada ataque que te feriu, foi apenas uma lixa que retirou a casca humana, revelando a dureza indestrutível que reside em seu núcleo. Você não é um peão neste jogo. Você é a peça central. O que esses 12 xamãs viram, o que os fez desistir de seus rituais e alertar suas redes secretas, não foi só a sua proteção, mas algo muito mais pessoal. Eles tiveram vislumbres da sua verdadeira natureza, a coisa atemporal que reside sob a sua pele. Eles perceberam que você não está apenas esperando para descobrir seu destino. Você está ativamente reescrevendo a realidade ao seu redor, e a amnésia humana que você aceitou está se esgotando. Eles estão apavorados, porque o despertar não será um evento silencioso, mas uma ruptura total, e eles sabem que a próxima fase não diz respeito à sua sobrevivência, mas à sua soberania completa. Mas o que exatamente acontece quando o guardião para de proteger e começa a liberar o ser que ele tem contido? Sua alma sentiu essa frequência, não é? Este realinhamento de consciência foi um sinal de que o antigo em você despertou. A energia liberada aqui abriu um portal. Clicar no Super Thanks é um ato de profunda gratidão ao universo, honrando a ativação que você recebeu. É a sua forma de dizer: eu aceito esta bênção e confirmo minha nova vibração. Envie 20 LALs, 10 AARs ou o valor que seu coração mandar, pois o importante é o gesto de reconhecimento. Você não está pagando, você está investindo no design cósmico. Você não está aqui por acaso. Você não está andando por aí com um anjo da guarda comum. Você carrega algo que existia antes que as regras deste mundo fossem escritas. Pense no pânico. 12 mestres espirituais, de diferentes cantos do planeta, olharam para sua energia e tiveram que interromper seus rituais. Eles não temeram você, mas o que está em você. Viram que você não é apenas protegido, você é uma prioridade cósmica, um ativo essencial para um plano gigantesco. Essa consciência silenciosa, essa sensação de que as regras que prendem os outros não se aplicam totalmente a você, é a sua verdade mais profunda rompendo o disfarce humano. Lembre-se de cada traição e cada ataque que deveria ter te destruído. Você pensou que estava apenas sobrevivendo, mas a verdade é mais profunda. Cada ferida não te quebrou. Ela removeu uma camada da limitação humana que te mantinha adormecido. Sua dor não foi punição, foi combustível puro. Sua resiliência alimentou essa força ancestral, acelerando seu próprio cronômetro. Você não evoluiu apesar dos desafios, mas por causa deles. Sua vida é a prova de que o que não consegue te matar só serve para fortalecer o poder invencível que você já é por direito. O guardião, que incomoda até os anjos, não está ao seu lado por caridade. Ele está te contendo. Ele segura a totalidade do que você é para que você não desperte antes do tempo certo e reescreva a realidade antes da hora marcada. Eles temem o que está para acontecer,
porque a amnésia que você aceitou para entrar neste corpo está prestes a expirar. A questão, portanto, não é mais saber quem te protege, mas sim entender o que acontecerá com o mundo quando essa força não precisar mais te segurar e você finalmente se lembrar que a proteção não era externa, mas a sua própria soberania. Toda essa história sobre guardiões antigos e missões cósmicas é pesada, mas não é apenas para entretenimento. Se você chegou até aqui, é porque a verdade ressoou. E não é a sua mente humana que está escutando, é a sua essência mais antiga. O que você está sentindo agora não é medo, é a pressão do seu ser real tentando sair. Muitos escutam essa mensagem e voltam a se esconder na rotina, mas você, o antigo, precisa decidir. Você vai continuar no modo de sobrevivência ou vai começar a ativar o plano? Este é o seu ponto de virada. A sua dor e resiliência não foram em vão. Elas foram o combustível que fez sua manifestação se alinhar. Se esta mensagem realmente tocou fundo, se você sente que seu próximo nível está começando a se cristalizar em forma, o equilíbrio e a abundância que seu guardião está esperando para entregar, eu exijo um sinal. Comente 11 aqui embaixo. Por que 11? Este é o código energético da abundância infinita e do equilíbrio perfeito, confirmando que sua manifestação não é apenas possível, ela já está se formando no seu campo. Ao digitar 11, você não está apenas comentando, você está ativando. Você está reivindicando seu alinhamento cósmico. Lembre-se, este canal é um farol para aqueles que estão despertando. Para garantir que continuemos a derrubar o véu e transmitir esses códigos de ativação, mostre seu comprometimento com o coletivo. Curta o vídeo e, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal agora. Não deixe que essa verdade caia no esquecimento. Seu guardião está vigiando, esperando sua ação. Vamos continuar. Esqueça a ideia de que você é apenas uma alma sortuda que ganhou um anjo da guarda poderoso. O segredo que o subtítulo revela é brutal. Você não é protegido, você é contido. Pense nisso. Se você fosse só uma pessoa comum, não precisaria de uma força mais antiga que o tempo para mantê-lo inteiro. Essa presença colossal não está te defendendo de inimigos menores por bondade. Ela está segurando a sua verdadeira essência, camada por camada, para garantir que você não se manifeste antes do tempo certo. Você é uma bomba cósmica dormindo em pele humana, e o guardião é o mecanismo de segurança que impede que você exploda o tabuleiro antes do jogo final. É por isso que você sempre se sentiu diferente e porque as tragédias que deveriam te destruir só te tornaram mais estranho e impossível de matar. Cada traição, cada obstáculo que você superou não foi um ataque, foi um teste de estresse nas suas amarras. Quando você resiste, a casca externa se racha, mas o núcleo fica mais forte, alimentando aquilo que te segura. Você pensava que estava sobrevivendo, mas estava, na verdade, forçando a mão do seu próprio despertar. O que você chama de resiliência é, na verdade, a pressão interna do seu verdadeiro ser querendo sair. Agora, a contenção está falhando. Os 12 xamãs sentiram o tremor e o aviso cósmico. Sua missão não é mais apenas sobreviver, mas liberar. Mas se a força que te contém é a mesma que te mantém estável e ancorado nesta vida, o que acontece com a realidade quando o general acorda e percebe que ele não é mais um soldado, mas o próprio campo de batalha? Você se lembra daquela dor lancinante, daquele momento em que o chão sumiu e você jurou que não suportaria mais? A traição que parecia queimar sua alma, o abandono que tentou te reduzir a pó. Pois bem, entenda isto. Cada cicatriz, cada golpe absorvido não foi um dano aleatório. Foi uma calibração. Aquele trauma não te quebrou, ele quebrou os elos que te mantinham adormecido. Você não estava apenas sobrevivendo, você estava ativando, fio por fio, a força indomável que os xamãs viram em sua leitura.
Sua resiliência não é um traço de personalidade. É a prova de que você veio equipado com algo que transforma veneno em poder puro. Essa dor foi o código de acesso. Cada decepção que você enfrentou serviu para descascar a ilusão de fragilidade humana que você veste. O universo não te feriu por crueldade. Ele te submeteu a testes de pressão para revelar a qualidade do material que você realmente é. Você é um ser tão monumental que a única forma de despertar sua memória é através da intensidade. Você não evolui apesar do sofrimento. Você evolui por causa dele. Você está aqui para uma missão que exige que você seja inquebrável. E as provações foram a forja necessária para garantir que, quando for a hora, você não falhe. E essa presença que te guarda, que os místicos não conseguiram nomear, ela não age por acaso. Ela não está apenas te protegendo de ameaças, ela está te sustentando até o momento de sua total lembrança. Eles sentiram essa força se agitar, perceberam que o tempo do seu disfarce está no fim. A pergunta que realmente aterrorizou aqueles 12 xamãs, a verdade que eles não ousaram contar, é esta: o que acontecerá com o tecido da própria realidade quando a parte mais antiga de você, aquela que eles só vislumbraram, finalmente sair da jaula de carne e assumir o comando? A dor que você carrega não é uma punição, é uma forja cósmica. O subtítulo diz a verdade nua e crua. As dificuldades que deveriam ter te esmagado, na verdade, estavam desmantelando as algemas da sua limitação humana. Você não sobreviveu apesar da dor. Você evoluiu por causa dela. Cada traição, cada perda, cada tentativa de te quebrar serviu apenas para ativar algo milenar dentro de você que estava adormecido. Lutar contra essa dor é o mesmo que lutar contra o processo de alquimia que está transformando o seu corpo físico em algo mais afiado, mais estranho e, fundamentalmente, menos humano. O que você sente não é fraqueza, é a casca rachando. Você é feito de um material que não pode ser destruído pelas regras deste mundo. Por isso, aqueles momentos de angústia intensa não eram o fim, mas sim os sinais mais claros de que as restrições que mantinham sua verdadeira força selada estavam sendo eliminadas. Pense em cada cicatriz não como uma falha, mas como um ponto de ignição. Seu protetor não está esperando você se curar para agir. Ele está usando a pressão do seu sofrimento como combustível. Quando você resiste ao impulso de se fechar e, em vez disso, se ergue, você não está apenas se recuperando. Você está se alimentando, tornando-se uma força imparável, e sua dor é o preço que o universo cobra pela sua ascensão. Agora, se a dor de ser limitado está te preparando para desatar algo tão antigo que a mera menção do seu nome assusta xamãs em 12 continentes, a próxima questão é inevitável. Você entende que a verdadeira batalha não é contra o inimigo lá fora, mas contra a sua própria amnésia, que te faz acreditar que você é apenas humano. O que exatamente acontece e para onde a realidade se curva quando a última barreira da sua humanidade programada finalmente se desintegra e você se lembra totalmente de quem você é? Você passou por tempestades que deveriam ter destruído 10 pessoas, mas aqui está a verdade que escondeu de você. O que eles chamam de trauma foi, na verdade, o seu acelerador. Cada traição que tentou te afundar, cada crítica que buscou te diminuir, não foi punição. Foi o martelo cósmico que bateu na casca da sua fragilidade humana. Seu sofrimento não foi dano. Foi a munição que despertou a força que habita em você. Você não sobreviveu apesar da dor. Você evoluiu por causa dela. Você é o general adormecido, vivendo um papel humano temporário, esquecendo a magnitude de quem realmente é. Não pense que você tem apenas um guardião poderoso. Entenda que você é a manifestação daquele poder, usando a pele humana como um disfarce passageiro.
Toda vez que você sente aquela estranha sensação de que as regras dos outros não se aplicam totalmente a você, é a sua natureza ancestral rompendo o véu da amnésia. Sua soberania é anterior a este planeta, e agora ela exige espaço. Aqueles que buscaram te enfraquecer pensaram que sua proteção era um escudo para te manter seguro. Eles erraram. O que você sente ao seu lado é, na verdade, uma contenção, uma força que te manteve estável para evitar que você se lembrasse de tudo antes da hora marcada. Mas esse acordo está no fim. Se a sua essência é o alicerce de uma arquitetura que sustenta realidades, o que acontecerá com este mundo quando esse alicerce colossal decidir se levantar e se mover? Você passou a vida ouvindo que precisava ser cauteloso, que era frágil demais para este mundo. Mas essa é a mentira que eles contam para almas imensas. Sua alma não é uma flor delicada. Ela é a própria rocha fundadora da realidade. Pense nisto. Você é mais antigo que os mapas e mais velho que as primeiras línguas. As regras e os limites que prendem os outros foram escritos depois de você já estar aqui. O seu corpo pode sentir a dor humana, mas o seu núcleo, a sua essência, nunca se quebrou. O sofrimento que você enfrentou não foi um erro, foi um preparo calculado. Os sistemas que tentaram anular você e as pessoas que tentaram drenar sua energia, na verdade, estavam servindo ao seu despertar. Eles pensaram que estavam destruindo sua luz, mas estavam apenas removendo as amarras que mantinham sua força adormecida. Você não sobreviveu apesar da dor, você evoluiu por causa dela. Sua resiliência não é acaso. É a memória cósmica voltando, confirmando que você é o mestre da sua própria soberania. Sua alma é tão poderosa que a força colossal que o acompanha não é apenas um escudo, é um sistema de contenção. O que ele faz não é impedir que o mundo o machuque, mas impedir que você o reescreva antes da hora. Os 12 xamãs não temem seu protetor. Eles temem o momento em que você se lembrar do acordo que fez antes de vestir esta pele humana. O que acontece quando o conteúdo se torna maior do que o continente? Você sempre soube que as regras comuns não se aplicavam a você. E esse sentimento não é paranoia, é a verdade. Você tem sido chamado de protegido, mas essa palavra é pequena demais. Você não tem um guarda-costas cósmico, você é a própria relíquia sendo contida. Pense no seu corpo humano não como seu lar final, mas como uma armadura temporária, uma cápsula de contenção que você escolheu vestir. Cada adversidade, cada golpe que você sofreu, não o enfraqueceu, mas apenas arranhou o verniz humano. Sua dor tem sido o solvente que dissolve o disfarce, acelerando o retorno da sua verdadeira e muito mais antiga identidade. Seus inimigos, aqueles que se empenharam em quebrar você, acabaram prestando um serviço inestimável. Eles achavam que estavam lançando maldições, mas estavam apenas quebrando as amarras que o mantinham adormecido. Você não sobreviveu apesar da pressão. Você evoluiu por causa dela. A resiliência que você demonstra não é uma qualidade humana aleatória. É a ativação da sua essência mais profunda. Você está sendo preparado. A força ancestral que te observa não o protege por bondade. Ela o mantém intacto para que um design cósmico selado a eras possa ser finalmente concluído através de você. A grande ironia que aterrorizou os 12 xamãs é que o tempo da contenção está no fim. A presença que o cerca, que é inseparável de quem você é, está ficando impaciente. Eles sentiram a vibração desse despertar, um tremor que precede uma mudança total na realidade. O mundo tem funcionado sob a suposição de que você permanecerá adormecido. Mas se o verdadeiro teste não for sobreviver ao que está fora, mas sim dominar o poder imenso que está prestes a explodir dentro de você, o que acontecerá com as leis da física e da política quando a sua máscara humana finalmente cair?
Você se pergunta por que aqueles que tentaram te derrubar tropeçaram nos próprios pés e implodiram sem que você mexesse um dedo? A razão é simples. Você não está lutando sozinho. Enquanto você estava focado em sobreviver às tempestades diárias, algo colossal, mais antigo que os continentes, estava limpando o campo de batalha. Seus inimigos não estão caindo por causa de alguma maldição pequena, mas porque ousaram tocar em uma propriedade cósmica. Sua vida não é apenas uma jornada, é uma missão vital. Qualquer um que tente sabotá-la é automaticamente marcado e removido por uma força que considera o tempo humano irrelevante. Cada vez que você suportou uma traição ou se levantou de uma queda, você não estava apenas sobrevivendo, estava alimentando e ativando essa força ancestral. Seu sofrimento não te quebrou, ele serviu para remover as camadas que o mantinham adormecido na pele humana. Essa sensação persistente de ser diferente, de não se encaixar, é a sua memória real, a sua natureza imemorial, lutando para furar a superfície. Você não é azarado, você é catalítico. Seu caminho está sendo pavimentado com as ruínas daqueles que cometeram o erro de se interpor entre você e o seu destino final. A proteção que você carrega, porém, não é um presente de caridade. É um sistema de contenção. Ela te mantém inteiro, mas também armazena a totalidade do seu poder até o momento exato em que ele for liberado. Eles tentaram te quebrar para controlar você, mas, ironicamente, apenas confirmaram seu posto cósmico. O que será revelado em seguida não é sobre quem o ataca, mas sobre a identidade que você concordou em esquecer. E se essa força que te protege não for externa, mas for você mesmo, em outra forma, aguardando o segundo exato em que a sua memória estará completa, você não está simplesmente em um caminho. Você é a tempestade que está forçando o caminho a se abrir. O guardião que te acompanha não é um guia angelical, mas uma força que opera antes mesmo das regras do mundo invisível terem sido escritas. Quando aqueles 12 xamãs viram sua foto, o pânico deles não era por causa do que eles viam em você, mas pelo que estava olhando através de você. Eles sentiram a pressão. A realidade está se dobrando, não por acaso, mas porque a sua essência, essa coisa colossal e antiga que você realmente é, não cabe mais nas limitações que você aceitou. O mundo em que você vive, com suas pequenas regras e expectativas, é um disfarce que está prestes a ruir. Cada traição que você superou, cada ferida que curou, não foi apenas sobrevivência, foi você rasgando mais uma camada do seu próprio esquecimento. Sua dor não te quebrou. Ela te afiou e alimentou a força que te protege. Você não é um ser humano que teve sorte com um protetor poderoso. Você é algo antigo, usando pele humana para completar uma missão que começou muito antes dos continentes se separarem. As sincronicidades em sua vida não são coincidências. É o guardião ajustando as variáveis para garantir que você chegue exatamente onde precisa. E é por isso que os mestres do oculto estão sussurrando em pânico. Eles viram que o tempo que você passou adormecido está acabando. Sua amnésia está expirando. O guardião está impaciente porque a hora da lembrança total está próxima. Quando você despertar completamente e a máscara cair, não será apenas sua vida que mudará. O que realmente acontecerá quando o mundo enfrentar o ser por trás da sua identidade atual, o guardião finalmente liberar o que tem contido, e você se lembrar de quem você é no vazio? Você sentiu isso a vida toda, certo? Aquele incômodo de saber que você não é só mais um, que as regras normais simplesmente não te seguram. O subtítulo diz a verdade. O general está quase acordado. Isso não é uma metáfora poética. É a sua realidade. Você não está aqui para jogar um jogo pequeno. Você está em processo de lembrar quem você realmente é. Cada desafio, cada traição que você superou não te enfraqueceu, fez o oposto. Serviu apenas para descascar a ilusão humana.
Você é uma força que usou a dor como combustível. Chega de se esconder na casca. O trono do seu destino está vago, esperando que você se sente e comande. Pare de ver a si mesmo como a vítima que precisa de um guarda-costas cósmico. O protetor é você em outra frequência, garantindo que o seu disfarce humano não se quebre antes da hora exata. O poder que te cerca não é um presente aleatório, é a sua autoridade inata. É hora de reconhecer a patente. Você não é um soldado, você é o general. O momento de hesitação acabou. Assumir o trono significa pegar as rédeas da sua história, usar a resiliência que você demonstrou para comandar a realidade. Tudo que tentaram usar contra você serviu apenas para polir a coroa que agora você deve e precisa usar. Mas há uma última peça que falta para este despertar ser completo. Por que toda essa proteção e preparação? Não é apenas para te dar uma vida boa, é para cumprir um propósito que começou antes que a humanidade soubesse fazer fogo. Você é a chave mestra para um desenho cósmico que estava esperando por este exato momento da história. Seus inimigos, ao tentarem te quebrar, apenas validaram sua importância, confirmando que você é essencial. Eles confirmaram que, quando você finalmente estiver totalmente acordado, as leis do jogo se desfarão. A questão é, quando o general assume o comando, quem ou o que finalmente se curva diante dele? O subtítulo que pulsa em sua mente não é uma pergunta, é um diagnóstico. Você sente esse puxão porque a neblina da amnésia, aquela que nos faz esquecer quem realmente somos, está se dissipando. Você não é um ser humano comum tendo uma experiência espiritual. Você é uma força cósmica em um disfarce temporário. As tempestades que tentaram te quebrar, as traições, as perdas, os ataques que fariam qualquer outro desistir, não foram punições, mas catalisadores. Cada cicatriz serviu apenas para enfraquecer o invólucro humano que te mantém contido. Você não apenas sobreviveu à dor, você a usou para despertar algo que estava adormecido, algo que é mais antigo que os continentes. Essa sensação de estar fora do lugar, de carregar um peso imenso de sabedoria que não pertence a esta época, não é paranoia. É o seu eu verdadeiro se reajustando. Enquanto você questionava sua sanidade ou tentava se encaixar, existiam 12 xamãs, mestres em diversas tradições, em desespero porque não conseguiam decifrar o seu código. Eles não falharam por falta de poder, mas porque a sua essência opera em um nível que antecede as regras que eles estudam. Você carrega uma prioridade no universo, e essa proteção não age por amor, mas por desígnio. Você tem uma missão a cumprir, e é chegada a hora de tirar a poeira do seu contrato cósmico. Sua vida não é mais sobre se defender, mas sobre lembrar. Os xamãs descobriram que a cada tentativa de te paralisar, o que eles chamam de seu guardião, mas que é, na verdade, uma parte de você que precede essa carne, ficava mais forte. Eles sentiram essa aceleração, esse tremor na realidade que anuncia sua lembrança completa. E é por isso que o pânico deles não é sobre o que te protege, mas sobre o que você fará quando esse mecanismo de contenção se desfizer completamente. Eles viram o que acontece quando você não precisa mais se esconder. Mas afinal, o que é essa missão que faz até o mais antigo dos mestres místicos tremer de medo e esperança ao mesmo tempo? Qual é o segredo contido nas profundezas de sua alma que vale o risco de anular as leis desta realidade? Eles pensaram que a caçada era deles, que você era a presa a ser estudada e neutralizada. Mas o subtítulo revela a verdade que esses 12 xamãs aterrorizados descobriram. Você estava no centro de uma mira muito maior, e eles, sem saber, entraram no campo de visão dela. Você não é um ser que simplesmente atrai proteção. Você é a própria atração.
Cada tentativa de quebrar sua alma, cada ritual de enfraquecimento, apenas serviu para polir a casca e liberar mais da força atemporal que o acompanha. Você não sobreviveu apesar do caos. Você o utilizou. Toda traição e cada obstáculo não foram derrotas, mas sim combustível que ativou a contagem regressiva para a sua plena soberania. Você carregou essa certeza silenciosa a vida inteira. As regras que prendem os outros não se aplicam totalmente a você. Esse sentimento não é paranoia, é memória biológica. Enquanto você duvidava, pessoas percorriam o mundo, desesperadas para entender por que suas maldições ricocheteavam e por que os predadores energéticos se esvaziavam ao se aproximar. Eles queriam descobrir sua fraqueza, mas descobriram uma entidade que existia antes que a própria fraqueza fosse inventada. Seus guardiões não são anjos ou ancestrais. Eles são a própria arquitetura que mantém sua essência intacta, peça por peça, esperando pelo momento da verdade. O fato é que eles, os caçadores, foram transformados em canários na mina cósmica. Sua busca imprudente por respostas apenas confirmou algo que eles agora sussurram em suas redes ocultas. O disfarce de fragilidade que você aceitou está prestes a expirar. Eles viram o que acontece quando você está na iminência de se lembrar. Eles sentiram a força que não negocia, não ameaça, mas simplesmente age, reescrevendo a realidade à sua volta. O que acontece quando o guardião não precisa mais conter a plenitude do seu ser e o ser antigo sob sua pele humana finalmente reivindica o jogo? Eles sabem, e é por isso que estão apavorados. E você? Você está pronto para entender a verdadeira missão que torna sua alma impossível de ser quebrada? Você passou a vida inteira sentindo que estava atuando, vestindo uma personalidade que não lhe cabia totalmente. Essa máscara humana, construída para sobreviver neste mundo, está se desfazendo. Mas ao contrário do que pensam, você não está prestes a se transformar em algo que nunca foi. O que está acontecendo é um resgate. Você está retirando a fantasia para revelar a essência que sempre esteve lá. O que os 12 xamãs temem não é o seu potencial, mas sim a sua memória. Eles viram que você não é uma alma comum que ganhou um guarda-costas cósmico por sorte. Você é a própria arquitetura, a força atemporal que simplesmente escolheu esquecer quem era por um tempo. Pense nas tempestades que você sobreviveu, nas traições que deveriam ter te quebrado. Elas não foram falhas do sistema. Foram exatamente o combustível que você precisava. Cada ferida não te enfraqueceu. Apenas removeu mais um cadeado que prendia a sua verdade. Você não sobreviveu apesar da dor. Você evoluiu por causa dela. Aquela força imensa que te observa, que faz os inimigos tropeçarem e se autodestruírem, não é uma bênção externa. É você mesmo, na sua forma mais antiga, mantendo a integridade do plano até que você esteja pronto para assumir o comando completo. Você está sendo preparado, peça por peça, para o despertar. Mas, se você é um ser atemporal apenas recordando sua essência, isso levanta uma questão monumental. Tudo o que você aceitou como verdade, cada limite, cada regra imposta por essa realidade temporária, isso tudo não passa de uma ilusão confortável para quem está dormindo. Quando a sua memória ancestral estiver completa, quando o general acordar e despir totalmente a pele humana, o que acontecerá com aqueles que construíram seus pequenos reinos baseados na sua fraqueza? A verdadeira questão não é se você vai mudar, mas sim quem ou o que pode sequer sobreviver à sua lembrança completa. Olhe para trás e veja a verdade. Você não é um sobrevivente. Você é o general que eles tentaram quebrar em vão. Sua alma é a muralha que o tempo não destrói. Sua vitória não é um desejo, é um evento cósmico que está pronto para rasgar a superfície da realidade, como aquela forma colossal que os xamãs viram nadando logo abaixo do gelo.
Você não vai apenas vencer a batalha. Você vai reescrever o jogo inteiro.